Fala, Lucas. Beleza, beleza, beleza. E daí, professor, irmão? Desculpe o atraso aí, pessoal. Eu tava com o primeiro ano com as dúvidas, então a gente acabou se atrasando um pouquinho. Deixa eu só mandar para vocês aqui. Oi, professor. Opa! Vai ter música hoje, não? Ah, professor, não, tá muito frio, né? Agora por causa do frio não pode ter música. Nunca vi isso aí. Deixa eu só... Só aqui, beleza. Vamos ver o chat da galera que tá falando. E aí, professor, bom dia, bom dia. Ana, Arthur Ensega, Daniel, Duda Eberly, Eduardo Basílio, Pintinha, Stephanie Ferreira, Gabriela Amorim, Jorge Vec, Isabela Bandeira, João Matheus Lefa, João Vitor Lete, Lucas Mendes, Luísa Rummel, Mariana Marques, Marcele Camargo, fala Marcele, Murilo Monserrat. Oi, professor. Oi, Arthur, tem que trocar esse nome aí, louco. Ricardo Reis, Ruimar, Rian, Sara, Valentina Douglas, Frank Hanneman, Rafaela Dali Carbonari e Vitor Svidinic. Sejam bem-vindos à aula. A gente está em 31 pessoas, né? Vamos fazer algumas considerações. Galera da 121, que já fez as aulas de hoje, vocês viram que eu fiz uma micro revisão do conteúdo, né? Tentei ser o mais sucinto possível de questão de conteúdo e deixei uma aula para vocês estudarem para a prova, né? E com a possibilidade de já dar aula Zoom também, que eu vou colocar nessa aula aí, tá? Pessoal da 122, vocês ainda não tiveram medidas de variabilidade e nem a resolução. Semana que vem, na segunda-feira, vocês vão ter essas duas aulas. Ao mesmo tempo que vocês vão ter medidas de variabilidade, logo em seguida vocês vão ter resolução de exercícios, a aula Zoom, tudo meio junto, tá? Como eu falei para vocês na quarta-feira, eu solicito que vocês tenham atenção máxima na hora de estudar na segunda-feira, porque é o conteúdo que fecha o conteúdo da primeira avaliação de vocês, tá? Então, muita atenção, extrema atenção, para que a gente não deixe escapar um ou outro detalhe para a prova, tá? Se assim serve de consolo, essa parte de medida de variabilidade, ela é importante sim, mas foi a parte que eu cobrei menos na prova, devido a esse tempo menor que a 122 vai ter para estudar, né? Então, vai ter, se eu não me engano, apenas uma questão de medidas de variabilidade. Ou então, são duas questões, mas uma é conceitual, uma é fazendo a pergunta a respeito de, tá? E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção. Já vou dizer para vocês que dentro da avaliação que vocês vão fazer semana que vem, a medida de variabilidade vai exigir cálculo, tá? Ah, professor, mas isso é muito complicado. Infelizmente é assim que é cobrado em Enem e vestibular, tá? Medida de variabilidade, quando é solicitado, é uso de fórmula. Então, a hora que você estiver estudando medida de variabilidade, você tem que saber a fórmula da variância, a fórmula do desvio padrão, que são os principais. Variância e desvio padrão são as principais medidas de variabilidade e as mais utilizadas dentro de vestibulares, ok? Então, é necessário sim que se saiba resolver, que se saiba usar essas fórmulas aí. Então, muita atenção, deixa já copiada as ideias, né? Vocês veem que no vídeo lá, quando vocês assistiram, eu deixei bem passo a passo, para eu calcular a variância. Eu faço isso, depois isso, depois isso, achei variância. Para calcular o desvio padrão, eu faço até a variância e tiro a raiz quadrada da variância, tá? Então é importante a gente ter esse detalhezinho aí. Beleza, galera? Eu vou fingir que vocês falaram que beleza, e aí a gente fica feliz e tudo mais.
Já é? Ah, peço que vocês abram a apostila de vocês de forma rápida, para poder dar uma discutida em algumas ideias. Dentro da apostila de vocês, vocês têm como se fosse estudo para a prova até a página 26, tá? Até a página 26. Eu vou fazer uma pergunta, sejam bem sinceros comigo, tá? Falem a verdade. Quantos chegaram a dar uma olhada nos exercícios de vestibular, né? Aquela parte que vem logo depois do assunto. Começa na página 19, de olho no vestibular. Quantos já chegaram a dar uma olhada ali naqueles exercícios? Eu não estou indo quanto que pedem. Ô, louco. Eu imagino quando volta às aulas um bando de espantalhos sem falar nada. Ah, professor, perdoa, mas eu não vi. Não tem problema, tá? Não tem problema ver. Lógico. É bom que veja? Sim, é bom que veja, né? Mas o fato de você não ver não vai te trazer prejuízo. Por quê? Porque eu mandei as tarefas baseadas no assunto dentro lá do conteúdo, tá? Então, não tem problema. Porém, quando eu olho para essa página 19, de olho no vestibular, eu já consigo ter a ideia de como é cobrado o assunto presente dentro dos vestibulares. E aí, a gente tenta encaixar, opa, peraí, o professor explicou, né? Tabulação, gráfico, explicou medida de tendência central, medida de variabilidade. Como que isso é cobrado no vestibular? E eu tenho falado, aula após aula, né? Toda aula Zoom eu tenho batido nessa tecla. O Enem, ele ama esse assunto de estatística. Se eu vou para essa parte de olho no vestibular, e aí que nem eu pedi para vocês estarem com a apostila aí, né? Na página 19, 1, 2, 3, 4 exercícios do Enem. Aí você vai na página 20. Os 5, 6, 7, 8 exercícios do Enem. Aí o 9 não é do Enem. Aí você vai para a página 21. O 10 é do Enem, né? Aí você vai para... na página 23, o exercício 22 do Enem. Página 24, 23 é do Enem, né? Página 25, o 29 é do Enem. Página 26, você tem o 32 do Enem. Então, todas as páginas que você tem de exercício de vestibular, tem pelo menos um exercício do Enem. É um exercício que, cara, eles cobraram estatística. E eu vou te falar, a apostila não coloca todos que caíram no Enem. Ele tenta variar, porque às vezes eles colocam exercícios muito repetidos, de conteúdo repetido, ou de forma exigida repetida. Então, foi escolhido alguns. Então, eu sei que um ou outro aluno até pensa assim, professor, eu não vou fazer vestibular, ou, eu vou fazer outro vestibular, não vou fazer o FPR, mas Enem é uma coisa que, basicamente, todos os alunos fazem, né, quando estão encerrando o ensino médio, fazem o Enem. Galera, é essencial eu ter essa consciência de que, então o assunto atual é um dos assuntos mais cobrados dentro do Enem, né? E aí, quando a gente cita o Enem, a hora que a gente vai para esses exercícios, e é por isso que é importante a gente dar uma olhada neles, você vê assim, que os primeiros são todos Enem. Por quê? Porque o Enem, ele gosta muito dessa parte básica. Qual parte básica? Análise e interpretação de tabelas e gráficos, tá? Tabelas e gráficos. E eu vou usar isso dentro da prova de vocês. A prova de vocês vai ter muita questão, eu já vou dizendo para vocês que vai ter muita questão de interpretação e análise de tabelas e gráficos, tá? Vai ter lá uma parte de tabela, uma parte de gráfico, vai ter, eu tinha colocado 3, mas não sei por que o CPB não me permitiu colocar a terceira. Então, 2 questões, vamos dizer assim, de teoria, tá? 2 questões de teoria, aonde talvez tenha uma pegadinha, tá? Então, presta atenção na hora de você ler a questão, para você poder resolver com calma, né? Leia o enunciado, veja o que ele está te pedindo para não assinalar de forma precoce o item correto.
Tá? E aí existem exercícios contextualizados onde ele pede, além da interpretação e análise de gráfico, ele acaba pedindo também algum cálculo, né? Aonde que entrariam os cálculos, propriamente dito? Média, moda, mediana e as medidas de variabilidade. Tá bom? Pessoal, eu estou tentando bater na tecla de como vocês podem se preparar para a prova de vocês. Tá? Como vocês podem se preparar para a prova de vocês. Então, caso haja, né, o desejo dessa preparação, seria muito legal vocês olharem da página 19 em diante. Dá uma lida, né? Veja, opa, o exercício 2, o Enem ele usou ali um gráfico. No exercício 1, ele usou uma tabela, tá? Então, a gente vai resolver alguns desses exercícios. Pode ser, não? Sim? Vamos dizer que o pessoal hoje está meio tímido aí. Deve ser o frio. Tá todo mundo com frio, né? Vocês estão com frio ou não? Sim. Sim. Tá todo mundo em casa debaixo da coberta, né? Sim. Sim. Aí tá o professor aqui, pegou chuva para vir pro colégio para dar aula para vocês. Bonitinhos. Vocês merecem. Desculpa, gente, desculpa. O frio, a chuva. Vamos lá, todo mundo já abriu a apostila na página 19, sim ou não? Sim. Eduardo, mas todo mundo já abriu? Aí eu já não sei, né? Porque eu queria ter esse tom que é tipo uma mosquinha, assim. Vamos lá, eu vou escolher uma pessoa aqui. Pintinha, tá aí na área, não? Pintinha tá na área? Tô aqui vendo. Pintinha, é o seguinte, continua falando comigo aí, Pintinha. Duas coisas. Você não gravou o meu vídeo ainda, ok? Tá em débito, tá em falta comigo. Você já abriu sua apostila, Pintinha? Tá no meu quarto, mas eu tô te acompanhando. Mentira, Porque deve minha ter apostila- aberto, certeza. Cara, você não tá com a apostila aberta, é isso. Ele Eu nem pensei que eu respondeu o cato ela. WhatsApp hoje. Você consegue pegar ela pra gente? Consigo. Vai lá. Nesse frio, mas eu vou. Ah, aí sim, aí sim. Enquanto o Pintinha vai buscar, vamos escolher outra pessoa, né? Depois o Pintinha vai participar com a gente aqui. Maria Eduarda Taus, tá aí? É aí que a gente pega essa pessoa que tá só, tipo, professor, deixei logado, né? Beleza. Você tá sem áudio, Maria? Ou você tem como falar pra gente? Ô, Arthur, beleza? Não tem problema não, não foi mal não. Você tá aí, você tem que falar. Não, de boa, de boa. Maria Eduarda, você tem áudio aí, não? Tem como falar? Tô sem áudio. Agora todo mundo vai usar essa desculpa, quer ver? Ruimar tá na área. Ruimar, tá aí? Tá sem áudio? Grande, Ruimar. Não, tô aqui. Que voz de sono, Ruimar. Ruimar, você tá com a apostila aberta? 19 a página, né? Página 19, página 19. Tá. O exercício 1, Ruimar, eu queria muito que você lesse pra gente. O do Enem ali? Isso. Falei tudo? Você não precisa ler a tabela, né? Lê o enunciado, daí tem a tabela, pula a tabela, lê o resto. Beleza. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Perfeito. Pergunto, ficou claro o exercício? Porque o Enem ele tem dessa, de escrever um texto e deixar meio confuso para vocês pensarem na resolução. Eu vou perguntar, ficou claro o exercício, sim ou não? Sim. Eu não achei muito claro, não. Não? Então eu vou tentar explicar para vocês o que o enunciado deu. Ele vai te dar o lucro de 7 meses, e ele colocou assim, mês 1, lucro 37, mês 2, lucro 33, mês 3, lucro 35, mês 4, lucro 22,
mês 5, lucro 30. Mês 6, lucro 35, mês 7, lucro 25. Então, ele deu a quantidade ou o valor do lucro de cada mês para essa empresa. Isso fica claro na tabela? Eu entender a tabela, tá claro? Sim. Sim, beleza. Aí ele fala o seguinte, avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Então ele quer saber quanto que ele vai comprar de material e ele vai escolher a mesma quantidade de material de algum desses meses que ele citou. Qual é o mês que ele vai escolher para comprar a quantidade igual de material? Aquele que tiver a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele não deu para a gente na tabela a média dos lucros, sim ou não? Galera, ele deu a média, sim ou não? Não, Não. Não. Mas eu sei calcular essa média, sim ou não? claro que sabe. professor. Sim. Como é que eu calculo a média de lucro que essa empresa teve nos 7 meses? Alguém me ajuda nos cálculos aí? Como é que eu calculo a média do lucro dessa empresa nesses 7 meses que ele deu ali pra gente? Somar tudo e dividir por 7? Soma tudo e divide Marcos, é por muito 7. rápido. Então, Ué, galera, filha? a média é... Fala pra mim lá os valores de cada mês, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. 37. 37, 33, 33, 35, 35, 22, 22, 30, 30, 35, 35, 25. 25. Vou somar tudo isso e vou dividir por 7. Por que eu vou dividir por 7? Porque são 7 meses. Beleza? Ô, Lucas, tá direto, não coloquei para aceitar. Já vi, tô aqui. Média. Vamos lá. 37 com 33 vai dar 70. 70 com 35, 105. Eu vou somar fora de ordem, tá, gente? Porque vai ficar mais fácil. 105 mais 35, 140. 140 mais 30, 170. 170 mais 22, 192. 192 mais 25, 192 mais 25, 217. 217 divididos por 7. Vai dar 31. Vai dar 31? Sim. Exatãozinho? Exatão, né? 31. O que acontece? Repara que o exercício ele não pediu a média, mas ele quer que você escolha o mês que mais se aproximou dessa média. Então você tem, o primeiro mês foi 37, 33 no segundo, 35 no terceiro, 22, 30, 35 e 25. Qual desses meses mais se aproximou da média? 30. 30, que era o mês 5, né? Mês 5. 3, 4, 5. Mês 5. Então você só tinha que marcar lá o item D, que era o mês 5. Acabou o exercício. Eu pergunto para vocês, é um exercício complicado, sim ou não? Não. Não é. Tem que Só ler que... umas 2 vezes. Vai entender? Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Se eu faço uma leitura única desse exercício, eu vou ser bem sincero. Com uma única leitura eu vou querer resolver, eu não resolvo. Porque ele precisa de mais uma leitura. Eu leio a primeira vez, opa, peraí, ele falou um pouquinho sobre média, um pouquinho sobre os meses, então eu leio uma segunda vez para entender o que ele está me pedindo exatamente. Isso fica claro para vocês? Porque é isso que vocês vão fazer na hora da prova, tá, gente? Beleza, galera? Ficou claríssimo. Então, tá. Já que você falou que ficou claríssimo, né? Foi o João, provavelmente. João, exercício 2, lê pra gente lá. Não precisa ler o grafo, né? Só pula o grafo. Leio. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas, pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus.
Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base E nas aí informações do gráfico, o tem um floricultor... gráfico. Deixa eu falar um pouquinho sobre o gráfico, João. Eu já deixei terminar. Tá. Olha esse gráfico ali. Eu tenho 2 gráficos de linha e um de coluna na mesma imagem. Todo mundo enxerga isso? Se você não está com a sua apostila, é aí que te complica. Porque quando eu quero que você olhe a imagem, quero que você olhe as tabelas, é que vai te complicando. Eu quero que você olhe esse gráfico que tem aí. Ele pegou do mês de maio de 2012, ele falou que eram 12 meses. Pegou do maio de 2012 até maio de 2013, né? E ele colocou esse especialista, né, meteorologista aí, ele colocou no mesmo gráfico 3 informações. Então, toma cuidado na interpretação dessas informações, porque o de coluna é pluviosidade, a quantidade de chuva que vai ter. A linha vermelha é a temperatura máxima. E aí, quando eu olho, eu tenho uma marcação do lado direito e uma marcação do lado esquerdo. A do lado esquerdo é pluviosidade, é chuva. Do lado direito é temperatura. Então, o vermelho é temperatura máxima e o verdinho, temperatura mínima. Os 2 gráficos de linha. Tá bom? Então, toma cuidado na interpretação. Continua lendo lá. Um Pode falar. floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta ao meteorologista que lhe apresentou... Ah, não. Essa parte eu já li, né? Não, Com com base base nas nas informações do informações. gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... Fim. Tá. Olha só. Peraí. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente que uma região possui as seguintes características. Galera, agora eu quero que vocês olhem com atenção aí. Eu tenho 3 características. Uma sobre variação do nível de chuvas, uma sobre a temperatura mínima e a outra sobre a variação, e isso é importante, a variação da temperatura máxima. Tá? Então, vamos lá. Qual vocês acham que é melhor eu pegar primeiro? Abril de 2013. Não. Qual das informações? Ah, a pluviosidade. Como é que faz essa merda? Pluviosidade, Essa que merda. é a quantidade de chuva. Por que isso é legal? Porque ele fala assim, ó, a variação do nível de chuvas nesses meses não for superior a 50 milímetros. Eu tenho que ver a variação. É fácil de ver? É tranquilo de ver. Mas dá uma olhada na outra informação que ele está pedindo, a de baixo, a do meio ali. A temperatura mínima desses meses for superior a... Superior a 15 graus. 15. Perfeito. Sugestão. Pega um lápis. Agora. Você vai fazer isso agora. Pega um lápis. Lá no 15 do lado direito. E marca uma reta na horizontal. Cortando os gráficos todos ali. As linhas. A coluna e a linha. Tudo. Fez isso? Eu no meu caso, vou pôr um papel aqui. Por um papel na horizontal. Todo mundo fez isso já? Sim? Uhum. Não? Sim? Pode mandar bala. Então, quando eu coloco essa linha, se eu tracei minha linha, você consegue entender que eu tenho algumas temperaturas mínimas que estão para baixo dessa linha? Sim ou não? Sim. Sim. Esses meses você já exclui. Já pode riscar lá maio de 2012, junho de 2012, julho de 2012, maio de 2013. Já risca, você não vai ter esses meses. Fica clara essa construção para vocês? Eu vou fingir que sim. Aí agora a gente vai na pluviosidade. Eu preciso ter uma variação menor que 50 milímetros. Olha para a esquerda do gráfico. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. A esquerda do gráfico está aqui. Opa, aqui. Você tem ali, né?
50, 100, 150, 200. A diferença entre eles não pode ser de um espacinho daquele ali. E quando você vai nisso, você já consegue cortar alguns outros meses. Quais meses você consegue cortar? Fala para mim. Ô, professor, mas pra ser bem sincero, assim, se você for pelas opções que tem pra você marcar, só pela... Você já mata a questão, né? Só pelo primeiro negócio lá. Por quê? É porque janeiro, ó, quer ver? Janeiro passa de 50 milímetros. Dezembro também passa de 50 milímetros. Pera. Mas não tem problema. É a variação. É isso que eu tô falando. Ah, boto fé. É a variação. Não quer dizer que não possa chover mais 50 milímetros. O que ele está dizendo para a gente ali é que a variação de um mês para o outro não pode ser superior a 50. Ah, tá, eu que li errado aqui. Tá? Se ele falasse para a gente que a pluviosidade tem que ficar abaixo de 50, aí fica tranquilo. Você tira quem está acima de 50 na pluviosidade, e aí vai dar de boa. Vai dar lá abril, né? Provavelmente. Eu acho que é isso, né? Só que não foi isso que ele pediu. Ele quer que a variação não seja maior que 50. Então, eu vou falar para vocês de forma bem direta aqui, tá? O mês que a gente pode plantar é bem o janeiro, que você falou que não podia, tá? Por quê? Porque de janeiro para fevereiro, a gente tem uma variação pequena da pluviosidade. A temperatura mínima é superior a 15 graus e o aumento, né, a gente precisa de um aumento da temperatura máxima, e aí por isso que eu não posso pegar, por exemplo, talvez alguém tenha pensado, professor, por que não novembro, dezembro, né? Porque de novembro a dezembro, a gente teve uma diminuição da temperatura máxima, de dezembro a janeiro, a gente teve uma variação grande da pluviosidade. Então, como ele quer um aumento de temperatura máxima não superior a 5 graus, o único mês que vai corresponder é se a gente plantar em janeiro. Novamente, né? É uma questão difícil? É um exercício impossível de ser resolvido? Não é. Mas quantas vezes eu preciso ler para poder entender esse exercício? Ok? Galera, é muita atenção. A leitura de exercícios de vestibular e de Enem, principalmente Enem, é um texto onde eu preciso ler com muita atenção. Então eu preciso... ele falou de variação, ele falou de temperatura mínima, variação da temperatura máxima, ele quer que seja para cima, mas não muito. Eu preciso analisar todos esses dados. Sugestão, faça passo a passo. Pega uma das informações, elimina o que dá para eliminar. Pega outra informação e já não aplica essa nova informação nos meses que você já fez. Não aplica nos meses que você já fez. Porque senão você só vai estar perdendo tempo. Aplica só daqueles que sobraram. E lá no final vai sobrar somente uma possibilidade. O que eu ia falar para vocês se ele quer que tenha um aumento, todo aquele mês que no seguinte tiver uma diminuição, já arrisca. Então, no começo, como eu falei para vocês, vocês iam tirar maio, junho, julho e o maio do outro mês. Quando eu vou nessa questão da temperatura máxima, eu já posso cortar outubro, novembro, já posso cortar fevereiro, março, abril. E aí você vai ficar com pouquíssimas possibilidades. Tá bom, gente? Pergunto se existe alguma dúvida quanto a isso. Tem. Diga, pode falar. Eu não entendi o negócio da pluviosidade, a variação, não entendi como é que olha ali. Então eu vou... É que eu não tenho como fazer todo o gráfico ali, que é extenso, né? Você entendeu agora que eu falei sobre a gente ficar tirando os meses já? Sim ou não? Não ouvi, cortou o áudio. Cortou o áudio? O que eu estou falando para você é você fazer tipo passo a passo. Então, por exemplo, o primeiro passo que eu sugeri para vocês, lógico, isso é pessoal, cada um vai fazer na ordem que quiser, mas eu vou dar, eu acho que é aquele que elimina mais rápido. E pedir para você eliminar pelo menos, primeiro assim, ó, as temperaturas mínimas abaixo de 15. Já risquei. Fica claro? Cortou de novo. Cortou só nesses últimos segundinhos. O que eu estou sugerindo para vocês, João, é que vocês façam em 3 etapas.
Vocês analisem lá. Temperatura mínima, como eu falei para vocês. Ele quer que a temperatura mínima seja superior a 15. Já risca os meses que são... já risca os meses que são inferiores a 15. Você entendeu o que eu falei agora? Entendi. Quando eu faço isso, eu estou riscando maio, junho, julho e o último maio. Tá? Aí eu falei, a minha sugestão é, vai para a questão da temperatura. A temperatura ele pede o seguinte, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Então ele quer que a temperatura máxima aumente, ele não quer que diminua. Então vai lá na temperatura máxima, que seria o gráfico de linha vermelho, e veja para mim quais são os meses que logo depois diminui a temperatura. Eu falei para vocês, tem o outubro, novembro, aí tem março e abril. Risca esses meses também. Ficou claro? E junho também, né? É que o junho já tinha sido riscado, por isso. Tá. Como eu já risquei, foi isso que eu falei. Quando eu vou analisar, eu não preciso analisar tudo de volta. Aqueles meses que eu já excluí, eu não preciso reanalisar, porque eles já foram excluídos. Tá? Entendi. Sim? Então tá. Então a gente já tirou maio, junho, julho, outubro, novembro, dezembro ainda não. E aí a gente tirou, vamos ver aqui, fevereiro, março, abril e maio. Certo? Como é que eu vou tirar os outros? Ainda na temperatura máxima, ele pede que o aumento não seja superior a 5 graus. Quando eu pego setembro, teve um aumento, mas olha o tamanho do aumento que teve de setembro para outubro. Foi mais de 5 graus. Então eu posso riscar setembro também. Joia? Entendido. Quais são os meses que sobraram para a gente? Quais foram os meses que sobraram para a gente? Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, tá? Que eu vou falar de cabeça aqui. Sobrou agosto e janeiro. Acho que só esses. Quase certeza que é agosto e janeiro só. Como é que eu vou descobrir se eu vou usar agosto ou janeiro? Aí vai na variação de chuva. De agosto para setembro, olha quanto de chuva tinha em agosto e olha quanto de chuva tem em setembro. Você consegue ver que foi um aumento muito grande? Entendi, Porque o agosto tinha menos de 50 milímetros e o setembro tem 150. Foi mais de 100 milímetros de diferença. Então eu posso cortar o agosto. Por quê? Porque a terceira informação que ele tinha dado para a gente é que a variação de chuva não fosse superior a 50 milímetros. Quando eu cortei agosto, só sobrou janeiro. Por isso que é janeiro ali. Tá? Entendi. O que eu tava em dúvida era se a variação era do anterior para o coiso ou é do coiso para o próximo. Não, é do mês do plantio para o sequente, né? Para o próximo. Então, por exemplo, para eu plantar em janeiro, eu tenho que analisar o que acontece de janeiro para fevereiro. Eu tenho que seguir essas regrinhas aqui. Entendi, beleza. Tá? Beleza. Rapidinho. Abram para mim na página 21. Pintinha tá na área? Tô. A gente tem aí 2 exercícios, só para a gente não alongar, porque eu já vou atrasar o terceirão também, acabei de ver o relógio ali. Eu gostaria muito que vocês olhassem o exercício 11, então façam o 11 depois. Pintinha, lê pra gente o 14 rapidinho, só pra gente 14. discutir uma coisinha. Tá. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil, CERT.br, é responsável por tratar incidentes de segurança em computadores e redes conectadas à internet no Brasil. A tabela abaixo apresenta o número de mensagens não solicitadas, spams, notificadas ao CERT.br no ano de 2015, por trimestre. Qual dos gráficos abaixo representa os dados dessa tabela? Tá. Olha só. Eu tenho a quantidade de notificações dentro dessa tabela, né? Está separado em trimestres. Um ano tem 4 trimestres. Primeira informação importante, pessoal. Primeira informação importante. Fala para mim qual foi o mês que teve mais notificação. O mês eu não vou saber falar, mas foi o primeiro trimestre. Desculpa, perdão. Qual é o trimestre que teve mais notificação? Primeiro. Qual foi, depois do primeiro, qual foi? Terceiro. Depois do terceiro? Segundo. E depois? Quarto. Quarto.
Repara que ele quer, a hora que eu vou para o gráfico, e é aqui que está a malícia, é um exercício de gráfico, tá? Que é o FPR gosta de fazer isso. Porém, ele está utilizando dentro do gráfico, ele não está utilizando a frequência absoluta. O que ele está utilizando? Frequência relativa. Frequência relativa, exato. Então, o trabalho de você analisar o gráfico é rápido, né? Eu só preciso, descobrir qual é a porcentagem de cada trimestre. Como é que eu faço para achar a porcentagem de cada trimestre? Utilizo uma regra de 3. Regra de 3. Então, eu preciso somar todas as notificações para eu saber o total, quanto é 100%, e aí eu utilizo regra de 3. Pessoal, de forma bem rápida aqui. A hora que eu olho os gráficos, eu vejo que tem alguns valores que se repetem mais, outros que se repetem menos. Vai naquilo que você acha que é mais simples, ou no menor ou no maior. Por exemplo, se eu fizer o do maior, que seria o primeiro trimestre, você vai chegar em 35%. E você vai eliminar já 3 possibilidades, tá? 3 possibilidades. E aí daí você escolhe. Vai ficar entre a D e a E. Aí eu gostaria muito que... A D e a E são iguais, se você olhar. Professor, e se isso acontecer na prova? E se isso acontecer no vestibular? E se isso acontecer no Enem? Eu peço até desculpa, porque isso acontece. Não só na minha prova, como acontece em qualquer outro concurso. Mas no Enem ela é anulada, né? Não? Depende. Eu acho que depende. Depende dos recursos, como é que vão entrar os recursos, tá? Existem vestibulares que eles aceitam as duas certas. A maioria, dependendo do recurso que for feito, anula a questão. Mas, porém, entretanto, se você chegar em uma dessas respostas, assinala uma dessas duas, tá? E qual vai estar certo, a gente não sabe. E aí, o recurso a gente faz depois que sair o gabarito, né? E, pessoal, isso eu já vou bater na tecla. Quem for fazer o Enem esse ano, ou quem for fazer nos anos sequentes, sempre que sai o gabarito, se você tiver algum questionamento dentro da matemática, me procura que a gente pode fazer juntos, né? Eu já faço pro cursinho lá, então a gente pode se juntar e fazer também para vocês o recurso, tá bom? Beleza. Beleza? Galera, então, por hoje é isso. Peço para vocês que vocês estudem para a prova. Turma 122, eu estou pedindo de coração que você assista assim com atenção à aula de segunda para você poder resolver a prova na terça-feira, tá? Lembrando aquilo que eu falei, professor, eu terminei de assistir a aula da segunda, posso resolver a prova na segunda? Tá liberado, é só entrar pelo ambiente do CPB, tá bom? Isso aí, quem está falando ainda sobre a porcentagem é isso aí mesmo, João, Lucas, obrigado aí por continuarem na aula, tá bom? Pessoal, grande abraço para aqueles que vão fazer a prova aí semana que vem, boa prova, tá? Não se desesperem. Professor, Fala, pode falar. vou te contar que você vai ter muito trabalho quando voltar às aulas, viu? Porque eu fiz esse troço aí simulado, não sei como é que é lá, que tinha 60 questões, e eu tô mal demais, professor. Tô mal demais. Nossa eu também, senhora. eu também. Nossa, eu tô muito Eu mal. também, Eu velho. também. Nossa senhora, velho. Nossa, professor, cagada, sério, meu Deus. Ai, galera, assim vocês me matam. Assim Eu acho que eu não vocês me lembrava de uma fórmula, você bota fé? Eu acho que eu lembrava, sei lá, né? Triângulo.